Então tem uns que falam assim, se melhorar, vira festa. Vira festa para quem? Será que a gente é alienado do que está acontecendo no nosso país? Rio de Janeiro, as 200 e poucas mil mortes, por conta muitas vezes de negligência, né? do Estado. Será que a gente não vê a prostituição infantil que a gente tem no nosso país? Será que a gente faz vistas grossas aos moradores de rua? Como eu disse lá em São Paulo, conheci a realidade, 22, 24 mil moradores de rua, famílias inteiras. Não estou falando de adultos e homens. Quando a gente ia fazer esse trabalho lá de moradores de rua, numa tendazinha, na beira de uma avenida, num frio enorme que é lá em São Paulo, a gente via um casal com 3 filhos, um bebê de colo, um menino de 2 anos e o outro lá de 4 anos. Como assim? Vira festa para quem? Melhorar o quê? Tá tão bom assim? Quando a gente olha para a África, por exemplo, Haiti, quando a gente vê essa migração dos refugiados, quando a gente vê a Palestina, aquela região toda lá, a desgraça que a guerra ocasiona, como a gente olha aqui, a gente tem escravos no Brasil, lá em Bom Retiro, lá onde aquelas roupas que a gente gosta de comprar, que são produzidas inclusive por trabalho escravo. Como assim? Será que essas realidades assim não nos chocam? A gente não se interessa? Será que a gente é tão egoísta assim que a gente só pensa em nós, ir para a igreja, conquistar as nossas coisas e tal? Será que a gente não está pecando, amados? Será que a gente... Eu acho que sim. A gente precisa pensar em todas essas questões aí, tá? Então, só para dar algumas sugestões, dentre tantas outras, inclusive, que vocês poderiam até compartilhar também, né? Vamos lá que o discurso está ficando pesado, ficando duro, tá vendo? Alguns já não vieram, tá igual Jesus lá, enquanto estava multiplicando o pão, o pessoal estava junto, chegou junto. Depois que Jesus disse que tinha que fazer algumas coisas, foi discurso duro. Mas eu não vou falar igual Jesus não, sim. Posso ter um pouquinho? Claro, deve. Falando sobre essa ação preventiva, né, de uma igreja saudável, tem que ser uma igreja relevante. Eu e meu marido nós estávamos conversando sobre essas questões, que às vezes a gente olha ao redor, não precisa nem ser fora, dentro da igreja mesmo, nós não somos capazes de enxergar que o outro, né, se falou sobre casais, está com dificuldade. Sim. Achamos que pastores são super-heróis, líderes são super-heróis, não tem nenhuma diversidade. E agora você falou dessa ação preventiva que temos que cuidar, não damos conta de cuidar de nós mesmos e não estar preparados para poder cuidar do outro. Né? Na sua concepção, o que seria assim, esse cuidar de nós mesmos, né? Cuidar primeiro de si, especificamente nessa área para cuidar do próximo? Bom, a Bíblia vai dizer, o Paulo, né, vai dizer em Timóteo, 1 Timóteo, deixa eu pegar o texto aqui exatamente, deixa eu ver se é o capítulo 5 ou o capítulo 6, 1 Timóteo, capítulo de número 5, capítulo número 5, quero ler com vocês aqui. Vou ficar no 5 aqui por enquanto, né? 1 Timóteo, capítulo 5, versículo de número 8. Versículo de número 8. Mas se alguém não tem cuidado dos seus, e principalmente dos da sua família, negou a fé e é pior do que um infiel. Verso 9. Nunca seja escrita viúva com menos de 60 anos, e só a que tenha sido mulher de um só marido, tenha testemunho de boas obras, se criou os filhos, se exercitou hospitalidade, se lavou os pés dos santos, se socorreu os aflitos, se praticou toda boa obra. Mas não admitas as viúvas mais novas, porque quando se tornam levianas contra Cristo, querem casar-se, tendo já sua condenação por haverem aniquilado a primeira fé. E além disto, aprendem também a andar ociosos de casa em casa, e não ociosos, mas também paroleiras e curiosos, falando o que não convém. Quero, pois, que as moças se casem, gerem filhos, governem a casa e não deem ocasião ao adversário de maldizer, porque já algumas se desviaram, indo após Satanás. Se algum crente ou alguma crente tem viúvas, socorra-as e não se sobrecarregue a igreja, para que se possam sustentar as que deveras, verdadeiramente são viúvas. É interessante que Paulo, ele coloca aqui duas realidades. Uma realidade de fato, que é aqueles que de fato precisam e não têm como serem socorridos, e a igreja deve fazer isso, né? No sentido básico mesmo da vida, as necessidades e tudo mais.
A gente precisa ensinar aos cristãos que eles devem socorrer as suas famílias e não sobrecarregar a igreja, né? A gente sempre transfere isso. Dou um dízimo, dou lá uma oferta, lá uma esmola e tal, e aí a igreja que se vira agora para atender as demandas. Não, Paulo vai dizer que eu preciso socorrer os meus, inclusive. Jesus veio criticando alguns líderes da sua época, porque eles faziam o seguinte: a gente separa aqui uma oferta, chama ela de consagrada a Deus, e aí, como ela é consagrada a Deus, eu não posso pegar ela para socorrer os meus pais. Chamaram de corban essa oferta, né? Mas aquilo era um manejo que eles faziam para se esquivar das responsabilidades de socorrer os seus pais. E aí Jesus identifica essa hipocrisia. E o que Paulo vem trazendo aqui, essas duas realidades, que nós como igreja devemos cuidar dos nossos, né? Ou seja, da família da fé. É prioridade. Se a gente não cuida dos nossos, vai cuidar dos outros? Difícil, né? Mas ao mesmo tempo, às vezes a gente toma caminhos mais fáceis. Por exemplo, vou ajudar o missionário que está lá não sei aonde, dou um dinheiro lá, é mais fácil porque ele está cuidando das crianças lá. Mas e as crianças da nossa igreja? E as crianças do nosso entorno? Eu estou indo aqui em níveis, né? Partindo da nossa família da fé, igreja, da nossa realidade, e a gente vai expandindo. O que eu quero pontuar aqui é o seguinte: como que é esse cuidado? Bom, a gente precisa entender que na igreja tem as mesmas demandas que na sociedade, as mesmas. A questão familiar é essencial para a estrutura da igreja. A sociedade, a base da sociedade, para a saúde da sociedade, são famílias. Quando a gente pega, por exemplo, uma família que é desestruturada, disfuncional, e não há parâmetros dos papéis definidos do pai e da mãe, isso causa distorções. A psicologia vai trabalhar isso, não é nem teologia, é psicologia, identifica isso claramente. Essas distorções vai fazer com que principalmente o menino, ele perca a referência de vida. Eu não estou dizendo que todos os casos de homossexualidade derivam disso, tá? Mas numa observação é possível identificar que alguns casos de homossexualidade é porque não houve a referência paterna adequada, foi omisso. Só estou dando um exemplo. Meninos agressivos partem para a criminalidade porque também não tiveram um parâmetro de um pai. Eu não estou generalizando, amados. Eu estou aqui fazendo uma constatação da sociologia e da psicologia. São duas ciências que eu não estou nem tratando como a teologia em si, tá? Então, o que nós podemos fazer preventivamente? É isso que eu falo. Derramou leite, a gente quer ir lá e falar alguma coisa. Aí é difícil você trabalhar sempre naquilo que deu errado. O esforço é absurdo. Por que a gente não trabalha, então, a questão da importância dos papéis paterno e materno, a questão da importância da família, criação de filhos? Por que a gente não faz isso? Cotidianamente, difícil. Mas por que a gente não coloca isso na agenda da igreja? Como nós temos lá o dia da ceia, o dia lá de missões, o dia lá sei lá do quê? Por que a gente não tem cultos também oficiais e mensais, talvez bimestrais, que também tratem pontualmente esse tema preventivo, né? Por que só quando há aumento de divórcio que a gente vai falar do tema? Por que quando há o aumento dos comportamentos homossexuais com membros da igreja que a gente vai falar do tema? Então, essa questão de a gente cuidar de nós mesmos primeiro, para sermos uma igreja saudável, porque ninguém doente vai cuidar de uma outra pessoa. É difícil. Agora, se a gente é sarado, é curado, a gente consegue curar as outras pessoas, né? Talvez a nossa dificuldade hoje de responder essas demandas da sociedade é porque a igreja está doente também. Nos Estados Unidos, o índice da igreja, as questões que tem na igreja são as mesmas que tem, os índices são os mesmos que tem na sociedade que não teme a Deus, que não serve a Deus, pelo menos não professam. Então, quando você pega nos Estados Unidos, o número de famílias o índice de divórcio na sociedade é o mesmo dentro de igreja. Olha que coisa absurda. O índice de violência doméstica na sociedade dos Estados Unidos é a mesma da igreja. Dá para acreditar num negócio desse? Não. Em São Paulo, na Zona Leste, criou-se lá uma ONG chamada Mulher Viva, né, para atender as mulheres que eram agredidas pelos seus parceiros. Descobriu-se que mais de 80% desses parceiros eram pastores e obreiros.
Esse negócio é meio complicado, né, irmão? Olha só, a gente não gosta de mexer na nossa ferida, né? A gente acha que é o mundo que é o problema. O problema do mundo é uma igreja que é igual ao mundo. Tá certo? Aqui que está o problema, né? É por isso que esses temas aqui, ó, eles não são tratados nos cultos públicos. A gente não toca, a gente não coloca na navalha na nossa carne. Então, cuidar de nós, que eu digo, é cuidar de nós mesmo. É cuidar da nossa família. É entender que o cristão não é super-homem, o pastor não é super-homem e que a gente precisa cuidar uns dos outros. Eu acho que eu disse para vocês, se eu não disse, vou dizer agora, eu entendo a igreja como uma comunidade de pastores e não como uma comunidade onde tem um pastor. Eu posso ter um pastor como sendo aquele líder, né, que é uma referência de alguma maneira, mas que ele também seja pastoreado e cuidado. Então a gente não pode jogar essas responsabilidades para uma meia dúzia de pessoas. Todos nós devemos ser responsáveis, devemos dar respostas, tá certo? Uns aos outros. Essa comunidade usada pelo Espírito Santo para edificação mútua. A gente falou isso nas aulas passadas, né? Essa realidade. Então, por que muitas vezes a gente percebe que muitos irmãos têm uma dificuldade absurda de edificar uma família harmoniosa, onde todos são cristãos? Porque talvez a gente tem que ensinar mesmo, é ensino, é beabá, a paternidade. Quantos de nós não tivemos referência paterna? Eu, por exemplo, não tive. A dificuldade, os traumas, o que a gente tem que vencer, quebrar o ciclo que é repetido, é um negócio absurdo. A gente recebe lá atrás, mesmo que recebe o Evangelho, mas para você romper aquele ciclo, é preciso ter um discipulado, né, para isso. E a gente precisa ensinar. E aí nós temos diversas propostas boas, inclusive, né? Eu conheço algumas, experimentei algumas e entendo que elas são saudáveis. Por exemplo, quando se trabalha em família, tem duas principais, né, que é o MMI, Ministério... Eita, esqueci agora. Casados para Sempre, é o mais conhecido. Ótimo. Ministério da Família, não. Universidade da Família saiu do MMI, outra instituição interessante, trabalha nesse sentido, né? E nós temos alguns irmãos que se propõem a exercer um ministério específico para essa área familiar. Eu só estou colocando um ponto, que é a área familiar. E aí envolve, lógico, criação de filhos, enfim, os papéis que precisam ser ensinados. Nós temos uma igreja ainda que os homens são machistas. O discurso é machista. Nós temos uma igreja que é discriminatória, é racista. A gente tem uma igreja na fala, na prática, que é racista, irmãos. Né? Então, olha só a triste realidade. A gente fala assim um negócio que é para chocar mesmo, que é para mostrar que é isso. Como que a gente cuida da gente? Fazendo tudo isso, sarando as nossas feridas, nossos traumas, ensinando o Evangelho, ensinando inclusive, né, através de seminários, essa realidade que se a gente não tomar cuidado, a gente não tem diferença nenhuma. Então é promover seminário mesmo, reunir o povo lá, vamos falar sobre isso aqui, vamos falar sobre isso aqui. Reunir os jovens lá, os meninos, vamos falar aqui, masturbação é um negócio complicado, vamos trabalhar que esses meninos não são de ferro, vamos explicar para eles como que é que eles são cheios do Espírito Santo, né, temem a Deus, mas eles têm um negócio aí que não se converte nunca, que são hormônios. Quando o menino fica doido pela menina e vice-versa, não é demônio, é hormônio. São realidades que a gente acha assim, nossa, mas vai falar sobre isso. Irmãos, um tabu na igreja é sexo. Vai falar sobre sexualidade? É uma luta. Não toca nisso, não fala assim, a linguagem profana, ai que não sei o que, a gente vê a realidade, né? Isso é estatística, tá, irmãos? De cada 10 cristãos, casais cristãos, que nasceram nesse contexto, não é que vieram do mundo que tinham sua vida sexual ativa, não, nasceram ali, ó, bebezinho, criança, foram educados na igreja. De cada 10, né, que tem essa realidade, 8 casam sem ser mais virgens. E isso vai gerar gravidez precoce, doenças sexuais transmissíveis, abortos entre cristãos, né? Se nós tínhamos mais ou menos 60 milhões de abortos anuais no mundo, imagina sem tratar. Imagina essa realidade agora. Eu estou falando de 60 milhões de abortos anuais, isso que é constatado, fora as clínicas aí clandestinas. Você consegue imaginar a dimensão, irmãos,
o que a gente está tratando, o que a gente está envolvido? Percebe que a nossa alienação em viver igreja, só escutando que a gente vai para o céu, a eternidade, sobre anjo, né? E a gente se depara às vezes e fala, nossa, mas eu vim no curso de teologia para ficar ouvindo tudo isso, é daqui para pior, viu? Não desista não, vamos junto. Não sei se pelo menos dei uma luz aí, amada, mas a nossa proposta é que a gente vá pensando em outras coisas mais, tá? Bora lá mais um pouquinho, vocês aguentam aí mais uns? Uma igreja relevante, então, na proposta aqui, alcança as escolas, projetos que nós temos. Eu pretendo esse ano, e peço que vocês me ajudem, participe comigo à medida que for possível, levar palestras de prevenção de drogas, tá? Tive uma experiência muito boa ano retrasado, ano passado ninguém fez nada, né? Então ano retrasado. Tive uma resposta muito boa, inclusive, e pretendo continuar isso aqui também, aqui na nossa região, tá? Levar para esses meninos aí a gravidez, não só de drogas pesadas, né? Tabaco, álcool e tantas outras coisas aí. Então a gente precisa, nós que precisamos levar isso aí. Olha que coisa interessante, quando a gente se aproxima e cria esses vínculos, né? Com essa geração, por exemplo, eles querem ouvir mais do que isso, porque é um vínculo de relação. Inevitavelmente eu vou falar de Jesus, irmãos. É impossível um discípulo de Cristo não falar de Cristo, colocar Jesus na conversa é impossível, né? É interessante que a gente pensa, eu chamo de evangelismo de emboscada. A gente faz um evangelismo de emboscada, sabe como que é? A gente... Não fazer esse negócio não. Do jeito que eu vou falar aqui não. É assim, a gente identifica missões urbanas, né? Como da cesta básica. A gente pensa que o povo só precisa de cesta básica, né? Isso é a solução dos problemas da vida das pessoas, são as cestas básicas, né? Dá uma cesta básica para a pessoa, que ela está lá, aí a gente põe a cesta básica aqui. Aí vem lá o necessitado. Imagina a cena aqui, ó. Né? Vem o necessitado aqui, vai pegar a cesta básica e a gente Jesus neles. Evangelismo de emboscada, pegamos na armadilha. Aí o que acontece? Se ele não aceita esse Jesus, a gente deixa de socorrer ele nisso. Se ele não veio para a minha igreja, até foi para outra igreja que se vire lá com ele. Percebe, irmão, como a gente muitas vezes não está entendendo a nossa missão como igreja? Né? E se essa pessoa não aceitar Jesus, eu continuo fazendo o que eu estou fazendo, porque Jesus falou para eu estar fazendo. Jesus falou para eu fazer, e se ela não corresponder, eu deixo de fazer. Jesus continuou fazendo e sendo quem ele era, mesmo sem a correspondência dos apóstolos, das pessoas, continuou curando, salvando, continuou libertando pessoas oprimidas da mesma forma, fazendo bem, sempre. O Atos dos Apóstolos vai dizer isso, né? Então Judas, por exemplo, Jesus já sabia que ele ia traí-lo. Ele falou, tu vai me trair. Satanás já encheu o teu coração. E aí Judas, naquela questão toda, mas estava na ceia, né? E aí Jesus o que faz? Não vou oferecer ceia para você não. Você vai me trair? Você não é digno de tomar ceia comigo? Fiz o bem para você? Pai, só te abençoei, orei por você, te ensinei, estou aqui dedicando minha vida para você. Você não vai tomar ceia não, pecou, né? Vai excluir da ceia. A gente faz isso, né? E Jesus fez o quê? Estendeu da mesma forma a comunhão, a possibilidade de continuar a ser amigo dele. É como Jesus estivesse falando assim, o que você faz não pode alterar quem eu sou, o que eu faço. Teu mau caráter não altera o meu. Você me faz o mal, eu faço o bem. Você não me corresponde, não tem problema, o amor é unilateral, né? Então vamos lá, amados. Eu reservei aqui, eu acho que não vai dar tempo, mas pelo menos eu vou pontuar e semana que vem a gente pelo menos assim reflete um pouco mais, tá? Eu vou falar de 3 igrejas no Novo Testamento, em Atos dos Apóstolos. Essas 3 igrejas, elas atuaram, né, em frentes diferentes, tá certo? E a gente pode pegar o exemplo delas para entender que a gente pode também reproduzir isso aqui. Então, 3 igrejas que atuaram na sociedade. A igreja de Jerusalém, Atos capítulo 2, verso 42 ao 47. A gente vai falar dessa igreja, capítulo 2, verso 42 ao 47, a igreja então na cidade de Jerusalém. A igreja em Antioquia, Atos capítulo 11, a igreja em Antioquia, Atos capítulo 11, a igreja em Éfeso, na cidade de Éfeso,
Atos capítulo 18 e capítulo 19. Então, 3 igrejas que elas atuaram na sociedade, né, no seu entorno, e aí a gente vai discutir na semana que vem. Os textos da Antioquia e Éfeso. Então vamos lá, Jerusalém capítulo 2, verso 42 ao 47, a gente vai pegar esse texto, né, para abordar isso a partir dele. A igreja em Antioquia, na cidade de Antioquia, Atos capítulo 11, a gente vai pegar esse texto para partir daí, e na cidade de Éfeso, né, Atos capítulo 18 e 19. Então a gente vai pegar essas 3 igrejas em realidades diferentes, em contextos diferentes, né, com demandas diferentes, como a gente falou que tem, e como que elas, sendo tudo igreja que tinha os mesmos princípios, o evangelho, né, mas elas foram instrumentos de Deus com características diferentes para a realidade que elas estavam inseridas. E a gente vai falar da característica de cada uma delas, né, como elas atuaram, e aí fica o desafio para nós, irmãos. Qual é a nossa realidade? Quais são as nossas possibilidades? O que a gente precisa desenvolver? E aí fica o abacaxi para cada igreja local descascar. Tá certo? Cada um de nós precisa entender, ter o discernimento. O que é discernimento? A gente acha que é só identificar o Satanás na vida de uma pessoa, né? Não, isso aqui é demônio, isso aqui é Espírito Santo. Não, discernir, fazer a leitura da realidade da nossa volta. Isso é discernimento bíblico, teológico na existência. São esses olhos que o Espírito Santo quer nos dar, para que a gente enxergue essa realidade, né, que a gente está inserido. E não é só ver lá se é o demônio que está ali. Também, né? Mas não só isso. Essa abrangência, eu não sei se eu falei para vocês, mas a Marina Silva, não tem nada de questão cunho político aqui, eu vou falar, tá? A Marina Silva, ela tem uma frase, precisa dar crédito à pessoa que falou, né? Ela tem uma frase que é assim: os analfabetos do nosso país não são aqueles que não sabem ler e escrever, são aqueles que não conseguem fazer a leitura da realidade em sua volta. Olha que coisa interessante, né? Tem muitas pessoas que não sabem fazer a leitura da realidade em sua volta, são cegas, são míopes, são gente que não enxerga um palmo à frente do seu nariz, existencialmente falando, que não consegue ver o outro, enxergar o outro. Vocês sabem que tem pessoas invisíveis, né, na sociedade. Moradores de rua, por exemplo, são, né, menores abandonados, também invisíveis, né? A gente passa muitas vezes, eu sei que já tem um local aqui próximo, lá para depois de Jacaraípe, agora me fugiu, né? Limoeiro? Jardim Limoeiro, mas tem um pouquinho antes que é... Não, um pouquinho depois. Entre Limoeiro tem bastante comércio ali de... Não. Carapina, isso. Carapina e Limoeiro, que são um do lado do outro, né? Estou conhecendo aos poucos aqui, me ajuda aí, irmão. Então, ali eu já percebi que tem alguns locais de prostituição e de consumo de drogas. Não é? Então, são pessoas invisíveis. As pessoas passam ali para... O que é um poste? Uma lata de lixo, aquelas pessoas parece que é a mesma coisa, irmãos. Se duvidar, você tropeça numa pessoa que está caída lá, que usou droga 2, 3 dias e não consegue nem mais ir para casa, ou não tem nem casa, está lá. Você passa como insensível. Isso é muito perigoso. São pessoas invisíveis que a gente chama, né? Então a gente precisa ter olhos para todas essas realidades aí. A gente precisa enxergar tudo que Jesus enxergava, por exemplo, na sua época, que ele via as demandas sociais. Eu quero trazer para vocês na aula que vem, se eu lembrar, vocês me lembram disso, no comecinho da aula, antes que a gente até aborde isso aqui, me lembre. Fala assim: André, você falou que ia falar sobre 3 passagens bíblicas onde existem milagres, mas esses milagres, eles têm alguma coisa a mais lá. Apesar de ser milagres, mas tem coisas naturais que a gente deve enxergar mais do que o milagre, porque o milagre é evidente, mas as coisas naturais não estão tão claras assim para nós, porque a gente é muito mais atraído pelo extraordinário, pelo milagre, né? A gente gosta, né? Essas coisas assim, parece, eita, viu o anjo. Não viu o anjo? Isso para mim não tem mérito nenhum, não tem proveito nenhum. Eu tenho que ver o ser humano do meu lado lá, que muitas vezes não tem o que eu tenho como dignidade humana. Ver anjo, o que vai mudar na minha realidade e na realidade das pessoas? Eu não estou dizendo que essas coisas são desprezadas, mas pelo amor de Deus, a gente precisa vencer essa imaturidade de exaltar tanto o extraordinário e esquecer do ordinário, do natural, né? Então me lembre disso, André, 3 passagens que você falou que há milagre lá notório, mas que lá nos
nas entrelinhas, nos bastidores ali tem coisas que a gente não enxerga, mas que eu acredito que Jesus quer que a gente veja, tá certo? Os dois aspectos lá. Você acabou de participar de mais uma aula de um dos nossos cursos do Seminário de Teologia, Vida Cristã, Palavra da Vida. Espero que tenha te abençoado, não só alargado o seu conhecimento teológico, mas que tenha também atingido o teu coração para que você possa a cada dia mais reproduzir a vida de Deus nas suas relações cotidianas. Se você ainda não é aluno oficial de um dos nossos cursos, se inscreva aqui no contato que vai aparecer do WhatsApp. Também nos siga nas redes sociais, se inscreva no nosso canal, compartilhe à vontade e Deus te abençoe.